a gente estude, conheça. Obrigada, Marcos. Coisas que a gente julgou importante para a gente conhecer a Paulo, seus escritos, o que é do Paulo, o que não é do Paulo. Por que que esse módulo é importante, né? Porque eu vou usar sempre aqui o termo teologias tradicionais, mas eu não estou me referindo em especial a nenhuma, não estou me referindo à teologia calvinista, à teologia pentecostal. Sempre que eu falar assim, teologias tradicionais, na verdade eu estou falando dessa teologia popular, entre aspas. Essas coisas que, mesmo que a gente não tenha ido para a igreja, mesmo que a gente não tenha frequentado a escola dominical, a gente sabe. Porque afinal a gente vive num país cristão, crente. Então existem muitas coisas que são do senso comum, né? Até quem nunca foi religioso, nunca foi na igreja, já ouviu falar de algumas coisas. Então, quando eu disser teologias tradicionais, pode considerar-se de uma forma bem genérica, tá? Não estou falando de nenhuma em especial, nenhuma igreja, nenhuma denominação. Então, o que acontece? As teologias tradicionais, de forma geral, elas se habituaram a ler a Bíblia de uma forma muito seca, assim, né? Com o pretexto de que a Bíblia bastava, né? De que o que estava escrito na Bíblia bastava, essas pessoas que produziram essas teologias ao longo dos anos, elas ignoraram uma coisa básica, que é o entorno social. Peraí, rapidinho. Que é o entorno social e cultural que é necessário para a gente compreender qualquer coisa. Não só a Bíblia e não só textos antigos, né? Se a gente vai ler uma notícia hoje, a gente precisa entender o contexto. Se a gente vai ouvir uma fofoca, a gente precisa saber o entorno, não é assim? A pessoa chega contando uma fofoca, você fala, não, mas como que começou isso? De onde veio? E assim é a mesma coisa com a Bíblia. Gente, esse título aqui, Quadril de Bronze e Pernas de Ferro, não é uma coisa oficial. É, na verdade, uma provocação que eu trouxe. Vamos lá. Vocês lembram daquela estátua que o rei lá, Nabucodonosor, sonha, lá no livro de Daniel, que a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, a coxa e aqui o ventre era de bronze, as pernas de ferro e o pé de... Vocês lembram dessa história aí? Sim ou não? Quem é de Assembleia de Deus lembra. Não, quem era da Igreja Batista também, que a gente era obrigado a ir para a escola bíblica de manhã. Então, Isso mesmo. Sim. É uma história clássica, né? E há o Daniel ele faz lá uma interpretação falando que se tratavam ali de grandes reinos que viriam depois da Babilônia, só que ele não diz quais reinos, porque ele estava lá naquele reino, ele não teria como saber. Essas teologias tradicionais, as igrejas que a gente frequentou, o senso comum e tal, interpretaram que esses seriam os reinos babilônico, persa, grego e romano. Aí fala aqui no chat se alguém já viu alguma interpretação diferente desses 4 reinos que eu falei. Fala assim, não vi, eu vi que eram outros reinos. Essa é uma interpretação corrente, assim, aceita nas igrejas e tal. O que acontece? Por que eu trouxe isso como uma provocação? Eu não sei se isso é verdade, sabe? Se essa é a interpretação correta ou a interpretação que há consenso na academia, mas toda vez que os irmãos iam falar dessa estátua lá na escola dominical, eles traziam essa menção a esses reinos e principalmente os últimos lá, que eram o Império Grego e o Império Romano. Quando a gente chega nos textos ali de Jesus, de Paulo, ali do 1º século, a gente de fato, a gente não, né? Eles de fato estão vivendo esses impérios. O restinho do Império Grego, a partir da cultura helênica, e o Império Romano ali, sabe? Definitivo ali. Inclusive, isso a gente vê nos evangelhos de forma explícita, no Atos, nas cartas de Paulo, a gente vê que o Império Romano era uma realidade ali naquela Palestina do século I em que eles viviam, e nas adjacências, né? Só que o que acontece? Como eu falei, quando os crentes, quando os irmãos vão interpretar a Bíblia, principalmente falando de Paulo, que é o nosso tema aqui,
eles esquecem o Império Romano. Isso é interessante. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar meu raciocínio ou se eu estou viajando. Quando eles vão falar de Daniel, que é um livro lá do meio da Bíblia, um profeta menor, uma coisa do Velho Testamento, uma coisa antiga, eles colocam o Império Grego, o Império Romano, o Império Babilônico e o Império Persa. Quando a gente vai interpretar textos onde realmente se vivia sob o domínio do Império Grego e do Império Romano, as teologias tradicionais ignoram. Não é isso? Você já ouviu alguma pregação, ou até mesmo uma escola dominical, alguma coisa que trouxesse essa importância dessas culturas? Eu, particularmente, nunca tive. Ou assim, eu já ouvi alguém falando alguma coisa do Império Romano no sentido de falar que era ruim, que era feio, mas não explicava também por que era ruim ou por que era feio. Então vamos lá, a partir dessa pequena contradição, vamos apresentar aqui os objetivos dessa lição. Primeiro, gente, é muito importante que a gente reconheça que havia uma pluralidade cultural dentro ali daquela Palestina que Cristo vivia, dentro ali daquela região do Mediterrâneo que o Paulo vivia. Por quê? Essas teologias tradicionais nos acostumaram a pensar uma cultura hebreia, judaica, muito enrijecida, né? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Só que a partir dos próprios textos, dos próprios evangelhos, quando você vai com um olhar mais intencional, você percebe que havia uma pluralidade ali dentro daquela mesma sociedade. O exemplo disso eram os saduceus, os essênios, os fariseus, enfim, os zelotas, uma série de, entre aspas, ramificações do judaísmo que viviam ali no mesmo lugar. Porque aí, o que acontece? A gente lê o Velho Testamento, o Antigo Testamento, e a gente vê ali que são as mesmas regras, a gente entende que todo mundo seguia ali o que estava pedindo no Levítico e tal. Só que quando a gente vai para os evangelhos, a gente vê que não, que dentro ali da própria sociedade hebreia, dentro do próprio judaísmo, havia uma série de dissensões. Eles estavam brigando entre eles, um queria mandar para Roma, o outro queria não sei o quê, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece. A gente também precisa reconhecer uma coisa que é pouco observada nessas ditas teologias tradicionais, que é o judaísmo em diáspora. Porque, por exemplo, quando a gente vê ali as primeiras igrejas que o Paulo, em tese, funda fora ali de Israel, há sempre um dito que ele atingiu aos gentios, né? As pessoas não judias. Só que quando a gente lê também com um olhar mais apurado, a gente percebe que as primeiras igrejas fundadas fora de Israel eram, na verdade, nessas comunidades judaicas fora de Israel. Então, assim, haviam judeus vivendo fora de Israel, e a gente também vai demonstrar isso com mais profundidade. Então, quando Paulo chega nesses lugares, nessas cidades, ele não vai direto aos gentios, como também nos ensinaram. Ele vai primeiro nessas comunidades judaicas, vê ali quem adere ao que ele está pregando, e daí em diante é um processo natural que, entre aspas, a mensagem chegue a outras pessoas, no caso, não judias também. Então, existe esse judaísmo em diáspora, e esse também é um elemento que não é muito falado, né? E, por fim, a gente também precisa compreender o que significa você estar sob a dominação de um império mundial, sabe? A gente aqui viveu muitos anos como uma colônia, né? Como uma colônia portuguesa, e a língua que a gente fala hoje é o português, né? O nosso código jurídico é um código ocidental. A nossa cultura, ainda que com muitas influências indígenas, africanas, asiáticas, a gente vive ali, entre aspas, sob um código ocidental, porque fomos por muitos anos, por muitos séculos, uma colônia. Então, compreender isso, o que era aquele povo que estava sob o domínio do Império Romano. É muito louco, inclusive, que essa característica da dominação imperial seja tão ignorada nessas teologias tradicionais, porque é isso, se a gente olha para o Brasil, por exemplo, a gente vê como o Ocidente manda na nossa vida.
não só Portugal, mas como toda ali a Europa, e agora o norte global, incluindo Estados Unidos e tudo mais. Beleza, vamos lá para o primeiro. Profeta de casa não tem honra, palavras do nosso próprio Jesus, né? O que acontece? As teologias tradicionais nos disseram que o povo hebreu era um povo reservado, com a pureza severíssima, sabe? E que sempre tentava se manter à parte de outros povos. O que acontece? Realmente, em alguns textos lá da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, o mandamento era esse, que o povo se mantesse à parte de outras nações, que mantessem a sua cultura pura, entre aspas. Mas, gente, quando a gente lê, né, de forma corrida, quando a gente lê os profetas e tudo mais, a gente vê que dificilmente o povo conseguiu manter esse mandamento, se é que de fato isso era esperado deles. A gente vê que a todo momento estava lá, o povo se envolveu com Deus tal, o povo se envolveu com o povo tal, o povo se envolveu, enfim, que é esse negócio dos profetas lá, de Deus, entre aspas, triste com a idolatria, essas coisas que a gente conhece tudo. Até aí tudo bem, é uma coisa lá daquele tempo. Qual o problema que isso... Pode vir. Qual o problema que isso trouxe para a gente? As igrejas leram essa ideia de separação. Acho que tem um carregador aqui. As pessoas leram lá no antigo, os crentes, obviamente, né? As teologias tradicionais leram esses princípios de pureza lá, e eles entenderam que isso seria a santidade, de uma forma geral. Então se separar é santidade. Thaís, o seu áudio às vezes fica indo para longe e voltando. Será que é o fone que tá? Vou colocar assim na boca, tá melhor? Tá melhor, sim. É que às vezes o seu som vai para muito longe, eu não consigo te ouvir. Tá. Isso. Então, qual a leitura que foi feita historicamente na igreja evangélica e até na igreja católica? Que esses princípios culturais de, entre aspas, pureza e separação seriam a santidade. E aí eles trouxeram isso pra gente, que a gente tinha que ser separado, que a gente tinha que ter uma própria cultura, uma própria coisa. E daí surgiram várias coisas, né, que a gente conhece por cultura gospel e tudo mais. Só que, como eu falei, quando a gente olha para o texto, a gente vê que uma coisa não tem correspondência com a outra. E a gente acabou preso por muitos anos nessa ideia de santidade, sendo que nem mesmo o próprio povo hebreu estava sujeito a essas leis, sabe? A gente sabe aqui, vamos pegar o exemplo do Brasil, tem lei que pega e tem lei que não pega, não é assim? Então, não necessariamente o fato de algo estar escrito significa que aquilo era cumprido. Só que a nossa leitura literal da Bíblia fez a gente se acostumar com esse povo seleto, reservado e tudo mais. Como se não bastasse isso, o povo de Israel, ele sempre esteve em contato com outras culturas. Seja o contato natural, de eu trocar aqui uma cerâmica, de eu comprar aqui um trigo, alguma coisa, quanto esse contato forçado através do império. Como a gente viu, eles estiveram sobre o Império Babilônico, Persa, grego, romano. Então, por mais que eles não quisessem, vamos colocar assim, eles não queriam se misturar, eles foram obrigados, porque a todo momento estavam em contato. Isso é o que a gente colocou aqui no slide, que se chama aculturação. Isso, gente, é uma coisa comum, que acontece a todos os povos. Acontece aqui no Brasil, acontece na África, acontece na Ásia, acontece na Europa, porque há esse contato natural entre as culturas. Só que o que acontece? Novamente, as teologias tradicionais nos acostumaram a pensar que o povo de Israel era um povo diferente. E até isso é uma forma de preconceito, sabe? Como que todos os povos convivem entre si, tem trocas, e esse povo não tem. Então, assim, isso é meio que uma ilusão que colocaram na gente, né? Aqui, o problema dessa compreensão é que ela ignora o caráter etnocêntrico e antropológico. O que é o etnocentrismo?
é você considerar a sua cultura como a boa, a certa, em detrimento das outras. Basicamente, todo mundo é etnocêntrico. Aqui entre nós somos etnocêntricos. Quem é do Nordeste adora dizer que é nordestino, que o Nordeste é o melhor do Brasil, e assim por diante. E não necessariamente o etnocentrismo é uma coisa ruim, tá? Tanto a aculturação como o etnocentrismo em si não são coisas ruins. O que fez a gente pensar que elas são coisas ruins é exatamente essa imposição de pureza que a nossa leitura literal colocou em cima do povo de Israel. Beleza? Ó, vamos para o segundo tópico aqui. Quem lê para a gente, por favor, Atos 2, do 9 ao 11? Alguém que está com a Bíblia aí, por favor. Nessa leitura que a gente vai fazer, sinaliza aí para mim quem vai ler, por favor. Eu posso ler. Beleza, abre aí, Atos 2, do 9 ao 11. Nessa leitura que a Miriam vai fazer, existe uma descrição, né, de todos esses judeus que viviam em diáspora, indo a Jerusalém para a festa de Pentecostes. Leia aí pra gente, Miriam, por favor. Só um momento, por gentileza. Tá bom. Tô achando aqui. A pessoa nunca mais pega na Bíblia e daí abafa o caso. Atos. Achei. 2:11, né? 2, do 9 ao 11. 2, do 9 ao 11. Ah, são só 2 versículos? Peraí. 3, o 9, o 10 e o 11. O capítulo é o 2 mesmo, né? Isso. 9, 10, 11. Tá, vamos lá. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Beleza. Esse pessoal que a Miriam falou, eles estão espalhados aqui por esse mapinha, ó. Se vocês derem uma olhadinha, vocês vão ver que essa parte do meio é o chamado Mar Mediterrâneo. No texto, o Lucas fala que ali estavam reunidas pessoas de todas as nações do mundo. Obviamente, ele não estava falando do mundo que a gente conhece hoje, não tinha ninguém da Austrália, não tinha ninguém da América do Sul e assim por diante. Ele estava falando do mundo Mediterrâneo. O mundo Mediterrâneo, aliás, o Mar Mediterrâneo, ele reúne, gente, olha que legal, 3 atuais continentes. A África, ali na parte de baixo, a parte sul, a Europa, na região norte, e ali no cantinho leste, oeste, não sei, no cantinho direito, a gente tem a Ásia, o Oriente Médio. Então, esse oceano ali, ó, ele liga o que a gente conhece hoje por 3 continentes. E esses povos, essas cidades-estados que a Miriam citou, estão distribuídos ali, ó. Obviamente não são todos esses pontinhos, mas tinha gente de todos esses lugares em peregrinação lá em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Então, leste, né, Wallace? Obrigada. Então, gente, é essa diversidade de judaísmo e de povo hebreu pelo mundo que a gente ignora. E são para esses lugares, para essas cidades, que o apóstolo Paulo vai nas suas viagens e leva lá a mensagem que ele tinha para transmitir. Último tópico aqui já. Os reinos deste mundo. Vamos falar sobre lá o coisa de bronze e o quadril de bronze e a perna de ferro, que eram os impérios gregos e os impérios romanos. Vou ler aqui o slide. O Império Grego e o Império Romano. Por volta dos séculos 5 e 4 a.C., nós temos a consolidação do que ficou conhecido na história como período clássico. Então, a gente tem ali aquelas grandes conquistas de Alexandre o Grande, que era um grego macedônico da Macedônia.
Ele vai ali, gente, por todo o Mediterrâneo ali, do mapinha que a gente viu, e ele vai conquistando, e ele institui ali o que ficou conhecido como Império Macedônico ou Império Grego, e ali, naquele momento, existe a criação dessa cultura que é conhecida como helenismo. A gente já ouviu falar bastante sobre isso e a gente vai continuar ouvindo, que é nada mais do que a consolidação dessa cultura grega por todo o mundo. Inclusive, quando o Império Romano assume depois do Império Grego, então o Império Romano vem, toma o Império Grego, o Império Romano dá continuidade a esse helenismo. Vocês já viram lá com o pastor Berloffa que uma das brigas que tinha lá entre os judeus na Palestina era justamente alguns judeus que haviam se rendido, entre aspas, ao helenismo. Haviam absorvido a cultura helênica, e aí tem aquela briga lá dos Macabeus, que aí surgem os essênios, o pessoal que vai viver isolado, que fala, a gente não quer se envolver com isso. Com o que eles não querem se envolver? Com essa cultura do helenismo instituída a partir do século 5 e 4 a.C. A cultura produzida nesse período, junto às conquistas de Alexandre o Grande, criou o helenismo, e com a helenização de Roma, essa cultura chegou a todos os lugares onde o Império Romano chegou. Então, sabe todas aquelas cidadezinhas lá do Mediterrâneo que a gente viu no mapinha? Todas aquelas cidades foram helenizadas. Quer dizer que todo mundo virou grego? Não. A gente aqui no Brasil, como eu usei o exemplo, a gente foi ocidentalizado, digamos assim, mas a gente também criou nossa própria cultura, deu continuidade a culturas ameríndias, demos continuidade a culturas africanas, criamos culturas afro-brasileiras, mas isso não despreza o caráter ocidental que meio que manda na gente, né, de forma geral. Um exemplo do poder que tem essa cultura helênica e esse Império Romano é que os textos do Novo Testamento, eles foram escritos em que língua? Abre o microfone aí e fala, Roberto. Os textos do Novo Testamento foram escritos em que língua? Do Novo Testamento? Isso. Em grego, koiné. Grego koiné, exatamente. Só que a gente não está no Império Romano? Por que a gente não... Por que o texto não foi escrito em latim? Berloffa estava longe. Berloffa tá falando que não respondeu que ele estava longe. Tô ouvindo, mas tô ouvindo longe do notebook. Mas é isso, a cultura helênica, ela teve, gente, esse poder tão forte, tão grande, que, por exemplo, foi a língua grega a escolhida para unificar o império. Roberto estava mais longe ainda. Olha só. Eu não falei nada do que você falou. Abre o microfone, Roberta. Eu falei, eita, é com a Roberta, eu vou ficar até quieta. A Roberta estava com a cara tão desconcentrada. Olha lá, mas tá ouvindo, tá certo. Então é isso, gente. A gente tem um império fortíssimo, que é o Império Romano. Eu acho que todo mundo já ouviu falar que eles governavam com força, com violência, com uma série de coisas, mas até eles foram helenizados, e à medida que eles expandiam o seu império, eles levavam o helenismo, que era essa cultura grega. Inclusive, a língua grega se sobrepôs, inclusive, ao latim dos próprios romanos. Então, isso só para vocês terem uma ideia, que a gente não está falando assim de, era uma culturinha aí. Eles eram um império que governava com força, não por coincidência, né, lá naquela comparação que foi feita lá com a estátua, é o império conhecido como as pernas de ferro, né, enfim. Então, para finalizar aqui, vocês poderem falar, a principal coisa que a gente precisa entender assim culturalmente é que o movimento de Jesus, ele era um movimento local, sabe? Jesus nunca saiu ali da Palestina, nunca foi para muito longe, nunca fez viagens missionárias ultramarítimas como as de Paulo. A pregação de Jesus sempre foi uma pregação muito rural, né? Então ele dava o exemplo ali do mar, onde eles pescavam o peixe, da plantação, que mais? Do semeador.
do pai de família que tinha 2 filhos, sabe? Uma pregação bem ali, local, rural e anti-imperialista, né? Isso a gente vê quando ele fala lá da moeda, do César, tem aquela interpretação dos porcos que o pastor Berlova faz. Então, Jesus ele tinha essa pegada muito contra o Império Romano. A gente vê isso também lá quando na tradição, né, se diz que ele foi interrogado. Então, isso está bem claro para a gente. Só que, quando a gente vai para as cartas do Paulo, a gente vê uma coisa diferente disso. Não é mais uma coisa local, rural, e nem tão anti-imperialista. Isso a gente vai poder ver mais na próxima aula. É a partir de Paulo e outros que eles, enfim, se convencem lá que precisam atravessar fronteiras tanto simbólicas quanto literais, que essa mensagem de Jesus, né, entre aspas, ela começa a tornar novas formas, começa a acessar outras culturas, culturas urbanas. Se a gente for fazer, por exemplo, um paralelo, Jesus dava exemplos da cultura agrícola, da cultura da pesca. Paulo já falava de edifícios, de estádios, de atletas. Percebe que é uma outra pegada, assim? São outros exemplos que o Paulo usa. Exemplos de Olimpíadas, sabe? Uma coisa bem diferente, bem assim, urbana, sabe? Mais urbanizada. E é a partir também do Paulo e de outros que essa mensagem começa a ser influenciada por esse tal Império Romano e por outras culturas que ele também começa a tocar. E aí aqui, né, o que acontece? Essa mensagem que foi iniciada por Jesus e que esses missionários vão levar, o Paulo, todos os seus outros companheiros, elas começam a sofrer os ônus do Império Romano e os bônus, tá? Existem muitas coisas que acontecem ali, que são descritas nas cartas, no Atos, e que são reconhecidas pela tradição, que não seriam possíveis se não fosse, se eles não estivessem ali vivendo esse tal desse Império Romano. Beleza, gente? É isso. Deixa eu ver que horas são. 20 para as 10. Bora conversar? Quero ouvir você. A próxima aula, gente, a gente vai fazer um estudo de caso com a carta de 1 Coríntios. Então, essas coisas que a gente falou aqui hoje, a gente vai demonstrar a partir de passagens de 1 Coríntios. Se alguém quiser ler em casa, como lição de casa, pode ler. Mas, assim, a gente vai demonstrar isso, que há muitas coisas, por exemplo, que as teologias tradicionais nos disseram que Paulo escreveu como sendo a vontade de Deus, que era só a vontade dele mesmo. E, inclusive, ele mesmo fala no texto, ele fala assim, isso eu não te dou como mandamento, eu dou como uma sugestão minha. Existem coisas que foram ditas para nós que o Paulo escreveu como sendo a vontade de Deus, que era pura cultura greco-romana. Também vamos demonstrar isso na próxima aula com 1 Coríntios. Como não dá para a gente fazer um apanhado de todas as culturas, a gente vai fazer esse estudo de caso com 1 Coríntios, uma leitura social de 1 Coríntios, e a gente vai aplicar o que a gente viu aqui hoje no 1 Coríntios. Basicamente, a gente vai provar o que a gente falou aqui hoje no 1 Coríntios. Beleza? Levantem as mãos, por favor. Fala, Wallace. Bom dia a todos, todas e todes. Bom, eu tenho um livro da Testemunhas de Jeová que eu tinha ouvido falar pela primeira vez desse negócio aí das estátuas, né? E que cada membro do corpo dessa estátua era um império, como o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego e o Grego Romano. Império, até o Império britânico e americano. Bom, assim, essa tal da helenização, né, que contagiou a Judéia e que quando Alexandre Magno estava vivo, essa
a diversidade religiosa era mais tolerada, tá? Ele conseguia respeitar a crença dos judeus, mas depois, quando ele morre, né? Aí o seu império é dividido entre os seus generais. Aí a helenização era bastante imposta. Chegou até, no livro de Macabeus, construir no templo, né? As estátuas dos deuses gregos. Mas aí houve um levante, né? Com um grupo de guerrilhos macabeus e, e conseguiu até conseguir expulsar os, os gregos seleucidas e, enfim, conseguiram salvar sua cultura. Bom, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas séculos depois, um dos pais da igreja, né, São Jerônimo, traduziu a Bíblia em latim e até hoje os católicos se baseiam biblicamente as leituras bíblicas eram traduzidas baseadas na tradução de São Jerônimo do latim. E é isso. Agradeço pela oportunidade. Imagina, eu que Desse pela agradeço. oportunidade, é ótimo. Deixa eu contar um negócio aqui. Deixa eu falar uma coisa que eu me esqueci. Antes da diáspora, os judeus, eles, de certa forma, eles toleravam certas crenças. Tipo, tinha uma deusa que os hebreus cultuavam, né? Ia tirar. Tipo uma consorte de Deus que é chamada Ishirá, se eu não me engano. Tirar. Mas depois da diáspora, acabaram. Esse culto, essa deusa foi esquecida. E. Deixa eu me lembrar aqui. E vários contos macedônios foram incorporados na narração bíblica do Antigo Testamento, como a lenda de Gilgamesh, parece que foi, né, foi incorporado numa história bíblica, acho que não sei se é de Sansão, mas esse herói mesopotâmico foi incorporado. Enfim, eu agradeço pela oportunidade. Amém. Amém. É isso, né? Como eu estava falando, a gente leu lá o Levítico e viu uma série de leis cerimoniais severas, leis de pureza. E aí a gente cristalizou aquilo na cabeça e a gente pensa que os judeus não, o povo hebreu, especificamente, sempre viveu aquilo, sabe? Fazendo sacrifíciozinho, cortando a cabeça daquele jeitinho, uma coisa engessada. E, gente, vamos lá, assim, racionalmente, é impossível que a gente viva assim. Eu hoje tomo café, amanhã eu enjoo, tomo chá. A cultura, a vida é viva, a gente faz coisas diferentes, a gente muda, a gente volta, às vezes a gente lembra, ai, que vontade de tomar café, volto a tomar café. Quem colocou isso na nossa cabeça, de que eles viviam uma cultura, uma religiosidade engessada, foram o povo de hoje, as ditas teologias tradicionais. Nem mesmo o povo, hoje em dia, nem mesmo todos os povos judeus, as pessoas judias, elas têm compromissos com todas aquelas leis. Existem judeus seculares, existem judeus progressistas, existem judeus conservadores, existem ortodoxos, só que os crentes até hoje têm aquela ideia do judeu imaginário, engessado naquela cultura, naquela religiosidade. E isso é uma construção nossa, tá? O povo lá da Bíblia do Antigo Testamento não tem nada a ver com essa nossa neura. Beleza? Quem que é o próximo? Olha. Levanta a mão aí, a microfone fala. Um de cada vez, pessoal, para não dar bagunça aí. Por favor, o MIT só aceita um de cada vez.
Cadê a Kel? Kel já acordou? Não entendi, não. Eu tô achando o máximo, de verdade. Gostei demais de tudo que você falou e me alertou, assim. É aquilo que eu falo sempre, né? São coisas que a gente já sabia, mas nunca tinha parado para se atentar. Por exemplo, o fato de que os gregos eram tão... A cultura grega era tão forte que se fala em cultura greco-romana. Os romanos tomaram o império dos gregos e ainda assim os gregos ainda faziam parte do império. Era greco-romana, né? Não era o império, ele era mais o dono, vamos dizer assim, do império era romano, mas os gregos, a cultura era grega, né? Militarmente, a cultura era romana, mas a cultura mesmo era completamente grega. Isso é legal demais de se imaginar do quanto isso influencia, né, nesse momento da história, os nossos pais da igreja, né? Bom, é legal parar para pensar nisso. A gente, sabendo, a gente nunca tinha parado para se atentar, e ouvir você falar hoje me alertou para várias coisas, assim, que inclusive vou revisar o meu texto. Uma coisa legal sobre os gregos é que, assim, hoje em dia a gente fala gregos. É que o mouse... Dá para ver meu mouse aí na tela? Ou não? Na projeção? Não, né? Tô vendo, não. Enfim, vocês estão vendo ali Atenas, bababá, bem nessa pontinha aqui, no meio do mar? Gata, eu tô no celular, não tô vendo nada e tô sem óculos, para ajudar. Nessa partinha do meio para cima, existiam várias cidades-estados que hoje em dia a gente chama de Grécia. Na época a gente chamou de Grécia. Tinha cidades que não eram gregas e foram incorporadas, a própria Macedônia e tudo mais. No livro, gente, de Joel, há uma descrição de que alguns hebreus estavam sendo vendidos como escravos para um povo de Java. Quando a gente lê Java lá, a gente fica, nem sei quem é esses. O povo de Java era um desses povos que hoje a gente chamaria de gregos. Então, olha que legal. Mesmo antes do Império Romano, aliás, mesmo antes do Império Grego, lá macedônico do Alexandre o Grande, o povo já tinha contato, que é aquilo que eu falei. Existe um contato natural de comércio, de troca, enfim. Então, lá no livro de Joel, tinha um povo de Israel sendo vendido como escravo para esse povo de Java. Esse povo de Java era um povo grego. Isso é muito legal, gente. Muito da hora. Thaís, você sabe me dizer por quanto tempo o Império Grego dominou antes de ser tomado pelo Romano? Eu acho que o Império Romano tomou a Grécia. A Grécia não, né? Atenas, lá, que era a capital, em 168 a.C. Então, na época lá do Paulo e de Jesus, eu considero que era um império tecnicamente recente, tipo o quê? Cerca de 200, 300 anos. Obrigada. Ali naquela região. Mas eu não tenho certeza, posso ver direitinho para te falar. É isso mesmo. Olha, eu só queria dizer que está sendo ótimo, foi ótimo a primeira, e eu perdi os primeiros 15 minutinhos, eu não sei se foi feito isso, eu creio que sim, se não foi, faça, e se foi, faça agora só para mim, que é entender o caminho todo do curso, né? Eu até ajudei a desenhar isso, mas algumas coisas foram modificadas, então eu queria só saber de onde a gente está saindo hoje e para onde a gente vai chegar. Teve essa apresentação no começo? Não. Alguém tem aí essa apresentação, gente? Não, mas pode só falar mesmo. Oi, filho, vem cá. Só para a gente contemplar da onde a gente vai sair e para onde a gente vai chegar. Peraí, filho, eu tô aqui. Kel, você sabe falar melhor que eu? Não sei se sei, mas vamos lá. A gente vai começar primeiramente sabendo, a gente está entendendo qual foi a cultura do apóstolo Paulo,
Da onde a gente vai saber da onde ele saiu, o que ele aprendeu, quem era Paulo, o Paulo judeu antes da conversão. Depois a gente vai passar por Paulo pregando. Eu acho que é isso que é parte da Roberta, né? Que ela vai falar qual era a cultura mesmo do Paulo, vai falar sobre a vida do apóstolo Paulo desde que curiosidades que a gente que tem sobre Paulo. Quem era pai, mãe de Paulo, onde ele nasceu, enfim. E eu sei que, assim, a parte final eu sei que é minha, que é, vamos dizer assim, que é a parte de por que o apóstolo Paulo é tão importante hoje na igreja e por que se fala tanto, mais, às vezes até mais, sobre coisas que Paulo disse do que coisas que Cristo disse. Eu acho que obviamente, no meio do caminho a gente vai ter mais coisa, mas o caminho que a gente vai fazer é esse. É saber quem era Paulo, como ele qual foi a educação dele, as coisas que ele aprendeu como judeu. Depois, a parte em que Paulo se converte, quem que ensinou Paulo, com quem dos cristãos ele andou, as igrejas em que ele fundou, as igrejas que ele ajudou a crescer, por que ele falava certas coisas, e terminando nisso, sabe, de por que Paulo é tão importante para a igreja hoje. É esse o caminho que nós vamos fazer. Eu até peguei aqui o que eu coloquei ontem lá na legenda, que a gente vai ter a cultura e a sociedade no tempo do Paulo, a biografia do Paulo, a gente vai fazer um módulo específico só sobre as mulheres ali do tempo do Paulo, que foram historicamente apagadas. A gente tem a recepção e o uso da obra do Paulo, que é essa parte que a Kel falou que vai fazer. Então, assim, a gente percebeu nesse estudo que existem muitas coisas que o Paulo nem falou, gente. Ou falou, mas como eu falei, ele, falou da cabeça dele, nem disse que era... Não dá spoiler! Ah, desculpa. E a igreja deu uma apropriada ali, deu uma rebolada e adotou conforme ele era... Enfim, como é que fala? Conforme ele era conveniente. E a gente vai ter também uma parte que é muito importante, a escola de pensamento do Paulo. Qual a carta que o Paulo escreveu? Qual a carta que o Paulo... a Paula que o Carto escreveu, meu Deus. A Paula que o Carto é ótimo. A carta que o Paulo escreveu, quem escreveu, por que falaram que era do Paulo. Isso o pessoal gosta bastante de saber. E Jesus e Paulo, hein? Quais são as rupturas, quais as continuidades? Por que o Paulo falou umas coisas diferentes de Jesus? Por que Jesus falou umas coisas diferentes de Paulo? Enfim, é isso. É nóis. Boa. Muito bom, muito bom. Vamos embora. Eu quero saber que horas que nós vamos começar a falar mal dele. Em qual aula que vai ser isso? Miriam, sem querer dar spoiler, mas sabe o que vai acontecer? No final desse estudo, você vai ver que a gente detestou ele durante muito tempo, sem motivo. Será? Vai. Ele manda a mulher ficar calada? Não gosto disso. Não é que é sem motivo, né? É que sabe por que Paulo é odiado? Não gosto disso que eu falei, falou não é sem motivo, não. Não, eu que falei que era sem motivo, e na verdade tem motivo sim, mas vamos redimir Paulinho. Isso, ele só é odiado porque ele falou muito. Qualquer ser humano que falasse naquela época ia falar como Paulo falou, né? Porque ele não tinha condições de sair daquilo. E isso que transforma Jesus num cara incrível, porque ele enfim, mas eu acho que esse é o caminho, a gente vai chegar lá, não é que a gente vai amar ou odiar, mas a gente vai compreender o Paulo, a gente vai compreender ele e vai falar, tá, entendi por que você falou essa merda aí, tá bom. Perfeito, obrigado. Acho. Ele era que nem Jó, né, conhecia Jesus só de ouvir falar também, né? Ele aprendeu de ouvir, não? Ele não caminhou com Jesus, né? Não. Paulo foi o mal necessário, né? Para que a palavra chegasse até nós também. E negócio de mal necessário, aí sabe quem foi mal necessário que falaram? Bolsonaro. Ai, credo. Elegeram o Bolsonaro falando que era um mal necessário. Então, Bate na boca para falar esse nome, menino.
Pode falar essas Lembra? bobagens assim e não bater na boca, não. Lembra que lá em 2018 todo mundo estava falando, não, é um mal necessário para o Brasil, é um mal necessário. Aí, É aquele que não se pode pronunciar o nome. isso. Aquele que vai Exatamente. demorar, aquele Fala que três vai vezes, demorar. você fala 3 vezes o nome dele na frente do espelho, ele aparece. Ai, credo. Ó, vou me despedir aqui, que eu estou indo lá para Caieiras visitar minha filha, tá bom? Estamos saindo. Um Vai ótimo com dia Deus, para pastor. todos. Continuem aí bem. Tchau. Tchau. Fala, Jussi, que levantou a mão. Em resumo, bom dia a todos, a todas e a todas. É só para dizer que essa EBON elaborada pelas Madás está imperdível. Hoje foi só um gostinho do que a gente vai aprender, do que a gente vai desmistificar, do que a gente vai conseguir entender, seja odiando, não odiando, seja amando, mas o importante é compreender e vocês estarem com a gente, que está sendo muito bom. Muitíssimo obrigada. Até sábado que vem, não é, pastora? Até sábado que vem, nesse mesmo dia, nesse mesmo canal. Olha o que o Jefferson tá falando aqui. O contexto estrutural. Por que você não fala, Jefferson? Você fica 1000 graus lá no WhatsApp, fala. Essa Aí pergunta quando falar, É que o Jefferson tá no espaço. É que eu tô boiando aqui. Mas é mais ou menos isso, então. É no contexto da época ali, onde ele nasceu, a estrutura da sociedade que ele que construiu a cabeça dele ali, ele era meio cuzão mesmo, e é isso, tipo, mais ou menos. Tô entendendo? Thaís, para de gravar a aula. É que se a gente ficar falando essas coisas, a gente vai estar pulando porque a gente vai chegar aí no estudo na EBON. A gente vai chegar nesse lugar onde, por que Paulo disse isso e Jesus disse aquilo? Será que isso aqui que Paulo falou foi machistão? Assim, dando spoilers, sim, foi machistão. Mas a gente quer chegar como eu disse, em redimir Paulo. Porque, assim, na nossa cabeça progressista, eu também já odiei muito Paulo. Nós, progressistas, detestamos Paulo. A verdade é essa. A gente não tem muita coragem de falar, porque às vezes a gente fica, mas eu vou falar que eu detesto um personagem bíblico tão importante? Sim, a gente detesta. Aí a gente chegou no momento agora, exatamente por isso nós estamos nesse estudo. Nós, as meninas das Madás, a gente chegou e questionou. Mano, Paulo fala um monte de merda, cara. Por que ele é tão importante na igreja? E aí que a gente chegou nesse estudo, e aí que a gente chegou nessas etapas e foi vendo historicamente onde que ele aprendeu, por que ele aprendeu essas coisas, por que ele falou essas coisas. Se a gente começar a falar agora, vocês não vão vir aqui nos próximos estudos, caramba. A gente tem que fazer aquele suspensezinho para vocês estarem aqui nos próximos sábados. Calma aí, vamos lá. É isso aí, Kel. Tem isso que o Guilherme falou das escolas rabínicas. Guilherme, a gente não focou nessa parte, pelo menos eu particularmente não foquei nessa parte judaica. Por quê? É aquilo que eu falei no início. Os cristãos, sobretudo essa onda neopentecostal judaizante agora, eles têm um feitiço pelo elemento judeu, que, como eu falei, é uma coisa preconceituosa, é uma coisa racista, e eu tenho certeza que os judeus adorariam que eles não fizessem isso, sabe? Cada um fica no seu quadrado. Então, assim, a gente resolveu trazer essa outra pegada, tirar o Paulo desse lugar feitiçizante, né? Não sei se eu posso usar essa palavra, de ser um mega judeu, de ser um fariseu, papapá, e isso eu vou trazer na próxima aula, demonstrando como. E isso também responde à pergunta do Jefferson, porque assim, por exemplo, vou dar um exemplo, o Paulo falou para as mulheres ficarem caladas. Aí uma resposta fácil é você chegar e falar assim, mas naquela época, todas as culturas mandavam as mulheres ficarem caladas, ele não tinha como dizer diferente. Gente, não aceitem essa resposta, porque ela é boba, ela é simples e ela não é verdadeira. Existiam sim culturas que aceitavam que as mulheres falassem. Isso era uma questão de classe social. Então, a mulher de alta
classe pode falar. A pobre não fala, mas o homem pobre também não fala. E isso é uma coisa muito marcada no Império Romano e no Império Grego. Se você é um escravo, ou se você é um servo, ou se você é um qualquer, você pode ser homem, você também não vai falar nada. Porque eles têm aquele negócio de senado, de discutir a sociedade, babá. Se você é pobre, você pode ser homem, você pode ser mulher, você nunca vai falar. Então, assim, essa resposta de, todo mundo naquela época era machista, não aceitem. A gente vai destrinchar isso, vai trazer isso com mais profundidade. E aí, Guilherme, não sei se eu te respondi a isso. Depois, você pode até dar pra gente uma consultoria nesse sentido, se você acha importante que a gente inclua essa parte, mas a gente não focou nela justamente por isso, esse negócio de tirar esse feitiço, sabe, entre aspas, não sei se vocês estão me entendendo, desse judaísmo e tal, babá, e focar que Paulo era, assim, um cidadão romano, criado na Roma. Gente, Paulo nasceu em Tarso. Tarso hoje corresponde à Turquia. Turquia. Quem pensou na Turquia hoje de manhã quando acordou? Ninguém. Entendeu? Então é isso. As pessoas foram enfiando na gente respostas simples, respostas fáceis, sem complexizar, sei lá como que fala. As coisas que são complexas. Acho que o Marcos levantou a mão. Fala aí, Marcos. Pô, rolou até língua estranha agora aí. Lá. Eu só queria falar que eu odeio Paulo. Mentira, não era só isso que eu ia falar, não. Mas acho que não tem mais muito o que falar. Pelo que eu entendo, assim, eu não gosto do Paulo. De várias formas possíveis. Como você colocou agora, pastor, tipo, sendo bem crentão, né? Pegando a Bíblia, assim, de uma maneira assembleiana e acreditando naquilo ali com... na literalidade da coisa, no mito, em tudo. Porra, Jesus morreu e apareceu lá pro cara no caminho para Damasco, cara. Pô, troço louco, mas assim, cara, como é que Jesus escolhe um cara desse, mano? Deve ter alguma coisa de bom nesse maluco, e o cara vai e começa a falar um monte de merda. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, né? Isso é uma coisa que eu tenho que aprender a tolerar. Mas, e eu acho até que esse é um dos pontos maneiros, assim, um dos pontos que a gente até conversa muito sobre Jesus, que, ou pelo menos na minha crença, na minha fé em Jesus, justamente colocar um holofote em algo assim tão bizarro e a gente tentar ponderar a respeito, ser obrigado a pensar a respeito dessas coisas. Mas uma coisa que eu penso é que existe uma diferença, que é o homem Paulo, pelo que eu estou entendendo, que é a construção de uma cultura, que é a construção de um tempo, e existe a instituição Paulo, que eu odeio ainda mais. E eu acho que, não sei, eu acredito que o curso vai mostrar esses dois caminhos, esse CPF e esse CNPJ, mas é interessante pensar que essa aula trouxe, por exemplo, que o Império Romano ele precisou aceitar, inclusive, o poder, a preponderância do Império da Grécia, né, na cultura. Ou seja, mesmo quando Roma conseguiu superar a Grécia militarmente, ainda havia um poder maior que se espalhava pelo mundo e Roma precisava disso para colonizar, que era esse poder cultural, que era vamos botar assim, que eu usei a palavra instituição, que era a instituição grega, né, a cultura grega que se espalhava pelo mundo. E eu vejo que um dos nossos problemas hoje é justamente esse, que Paulo se tornou, não a pessoa, né, Paulo se tornou essa coisa, essa força cultural, e que dele pode vir qualquer coisa. Você pode simplesmente falar qualquer parada e assinar com Paulo e tá tudo resolvido, tá tudo certo.
E isso é muito bizonho, assim. Acho que esse é o Paulo mais importante de todos para a gente desmistificar, para a gente desmontar. Porque o Paulo, ser humano, é aquilo, a gente vai colocar essas desculpas, assim, históricas, culturais e tal. O cara é uma vítima do seu tempo. Mas o que realmente arrebenta com a gente hoje, a religião dentro e fora da fé cristã, da igreja evangélica principalmente, eu vejo assim, né? Esse símbolo, essa coisa monstruosa que Paulo virou, que pelo que eu ouvi vocês falando aí, muitas vezes consegue ser colocado num patamar até mais elevado que Jesus, né? O Paulo, como pessoa, assim, como ser humano, eu acho ele um cara chatinho. Vou falar pra vocês. Ai, me imitem. Aí daqui a pouco ele quer fazer uma de que é humilde. Ele fala assim, eu sou o menor dos apóstolos, porque eu persegui não sei quem. Aí depois ele fala assim, mas seja mais... Gente, se ele vivesse aqui hoje, se ele fosse da grade, eu não ia gostar dele, não ia querer ser amiga dele. Porque ele é um chatão. Mas como ser humano, entendeu? Eu só não ia querer ser amiga dele. Mas tem isso que o Marcos falou. Também tem a instituição Paulo, né? Aí eu não sei se vocês ouviram, assim, falando que se os crentes de hoje soubessem que lá no estado atual de Israel a maconha é liberada, o aborto é liberado, se eles iam ter essa idolatria com Israel, né? Gente, é a mesma coisa que o Paulo. Se os crentes soubessem que o Paulo é esse cara romano, é esse cara grego, que muitas das coisas que ele disse lá como palavra de Deus é cultura greco-romana, será que os crentes iam ter essa idolatria, levar ele a esse status de entidade? E outra coisa, uma coisa que eu aprendi com a Cássia, que tá aqui. Essa ideia de, o Paulo era vítima do seu tempo. Gente, todo mundo era. Jesus era, a Maria Madalena era, e quem morreu nesse mundo foi porque ousou, sabe? Foi porque disse não, foi porque meteu o pé na porta, foi porque decidiu ser diferente. Então eu não engulo essa não, de coitado do Paulo. Ele tá gravando ainda, Marcos? Ih, tá gravando. Eu até queria, aproveitando, eu queria falar uma coisa a respeito do que o Marcos disse, tipo, porque a gente tem que... qual foi a palavra que ele usou? Que a gente tem que tolerar ou tem que entender. Eu não lembro direito qual é. Tolerar não, mas assim, eu também esqueci qual era a palavra. Mas enfim, o que eu quis dizer era falar sobre, entendeu? Mas eu só queria chegar no seguinte, a gente não precisa, e é exatamente por isso que a gente está fazendo esse estudo. A gente quer tirar esse negócio de que, porque... é assim mesmo, a gente precisa entender e tolerar porque está na Bíblia. O nosso estudo veio exatamente para a gente entender que a gente não precisa tolerar, não. Que está na Bíblia, porque está na Bíblia, então tudo bem, vamos aguentar. Não vamos aguentar, não. Vamos abrir a nossa boca, vamos ser voz de Deus, agora bem crentona, vamos ser voz de Deus no nosso tempo, para a gente poder falar que isso está errado, sabe? Porque a gente aprendeu a vida inteira que, assim, tá na Bíblia, então tá tudo bem. Não, tá na Bíblia e não tá tudo bem, não. Esse negócio tá errado e a gente precisa falar alguma coisa a respeito disso. Essa é a nossa ideia com esse estudo. Amém. Vamos ouvir a Miriam, a Lohane, e depois a gente vai fazer o encerramento. Porque eu tenho faxina para fazer, hoje é sábado. Eu também tenho. A minha vida é fazer faxina. Então, pessoal, em relação ao que eu estava ouvindo vocês falarem, eu só quero colocar algumas observações que provavelmente vocês já tenham essas observações, mas é só para reforçar mesmo. O que acontece? Primeiro ponto em relação a Paulo e a igreja atual é o seguinte: a gente sabe muito bem que evangélico fundamentalista, ele utiliza a Bíblia da forma que ele quer e da forma que convém. Então, ele pega uma parte lá e obedece, né? Observação total. Eles não leem a Bíblia. Eles não estudam a Bíblia, eles se apegam a versículos como se fosse a porta do trem, que ele está atrasado para ir trabalhar, entendeu? E é aquilo. Eles usam o que convém a eles. Eles não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia. Então, por isso que eles
vamos dizer assim, colocam Paulo assim, muitas vezes até como o mais importante, falam mais, pregam mais sobre a palavra de Paulo do que sobre a palavra de Jesus. Por quê? Porque Jesus é amor, Jesus quer que todo mundo se ame, Jesus quer que a gente compartilhe o pão, que a gente divida, que a gente cuide do nosso irmão. E Paulo não fala nada disso. O que Paulo fica falando? Ah, mulher, fique calada, porque você não pode fazer isso. É bom que você não se case, que não sei o quê. Entendeu? Então, é só exortação, como diz a palavra fundamentalista, né? Dentro da igreja. Então, o pessoal usa o que convém. Então, muitas vezes, Paulo ele é mais pregado dentro da igreja evangélica exatamente por isso. E uma coisa que eu aprendi, né, com o pastor John, é outro ponto que eu quero trazer, é que não se pode fundamentar a Bíblia usando a própria Bíblia. E é isso que eles fazem. Eles fundamentam a opinião deles, a Bíblia, na própria Bíblia. Entendeu? Tipo, mas em Levítico está escrito assim. E porque a Bíblia está falando assim. A Bíblia não fala nada, gente. A Bíblia é um livro escrito lá. E, por último, para encerrar, uma coisa que eu acredito que todo mundo já ouviu aqui, e é uma coisa que eu tento muito falar e levar essa palavra, é que Bíblia não é Constituição. Bíblia não é lei, nós não estamos vivendo uma teocracia mais, a gente vive uma democracia, nós temos as leis que regem o nosso país, e a igreja evangélica fundamentalista, infelizmente, leva a Bíblia como se fosse uma Constituição. É isso, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, muito obrigada. Sobre isso, eu só queria dizer que, gente, o Paulo, ele é muito utilizado pela igreja, utilizado a exaustão até ele ser conveniente. Eu vou dar um exemplo para vocês, acho que eu já falei lá no grupo das Madás. Eu vim de igreja pentecostal, que o pessoal gostava muito de reteté. E o Paulo tem uma palavra que fala assim, se não tem intérprete na igreja, quem está falando, se cale. E na igreja pentecostal, ninguém gostava dessa palavra. Aí o que eles faziam? Abafava, não falava sobre ela, mesmo que o Paulo tenha falado. Aí tem uma outra tradição, que é a tradição de Atos, uma tradição lucana, que lá eles falaram línguas à vontade, viraram a noite falando em línguas. Então, o que eles fazem? Eles, quando é conveniente, abafa a tradição paulina e exalta a tradição lucana. Então, deixa de usar lá, acho que é o Coríntios que fala isso, Romanos, não sei, e começa a usar o Lucas. Então, assim, até você tá vendo como às vezes o problema não é às vezes não, né? Você tá vendo como o problema não é o Paulo em si, mas esse uso que a igreja fez e que a Kel vai falar pra gente mais profundamente lá no módulo dela. Lohane, pra gente encerrar, por favor. Tá fechado o mic. Não, então, eu ia falar, mas a maioria das coisas que eu ia falar, a Miriam já colocou, a pastora já tinha colocado, e é basicamente isso, né? Porque quem vem de igreja pentecostal, eu vim de igreja pentecostal minha vida inteira, então você ouve bastante falar disso, né? Então eu ia falar, as meninas já resumiram, e é isso. Bora pro rolê do sábado. Bora. Faxina para quem é de faxina, passeio para quem é de passeio. Gente, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. Voltem na semana que vem. Obrigada pela aula, pastora. Obrigada. Vocês gostaram desse dia, desse horário? É melhor que segunda? Muito melhor. Sim. Muito bom, muito melhor. Foi bom, maravilhoso. Madruguei. Maravilhoso. Mas para abrir sala não é muito bom, não. Na presença do Senhor. Sábado que vem todo mundo o Espírito Santo operar, hein? Pode deixar, vai ser areia. Deus permitiu. Espírito Santo, vai na frente. Glórias. Era assim na época de Paulo. Beijo, minha galera. Tchauzinho, deixa eu ir pra minha faxina. Caramanaia pra vocês. Tchau. Com às 7 da manhã do domingo, só acham. E agora? Vou fechar essa sala, gente. O Marcos. E aí, como é que estamos? É o pessoal que fica depois do culto, né? Conversando lá fora, né? Vamos pra cantina.
Eu tô com um problema aqui que o meu cursor, ele parou de funcionar. Agora consegui. Vou fechar a sala, pessoal. Beijo, tchau, tchau.